Olá, meu nome é Dilamine Avelar e mais uma vez estamos aqui para fazer uma reflexão. O título do trabalho é Aprendendo com Jesus. O nosso objetivo hoje é estudar o Evangelho, capítulo 17. Então, nesse momento, pedindo a permissão aos mentores da Casa de Paz José Camila, para que a gente possa reunir num só coração, uma oração, para dar por iniciado a abertura desse estudo, dessa reflexão, né? Respirando fundo, soltando o ar bem devagarzinho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos de todo o mal, assim na terra como no céu. E assim, Senhor, rogamos através dessa oração que Tu nos ensinaste, a permissão do Pai Divino aos mentores espirituais da Casa de Paz José Camila, a permissão, o amparo, a assistência, para darmos por iniciado a reflexão da noite de hoje, que o nosso louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, porque para sempre há de ser louvado. Assim seja, assim seja, assim seja. Olá, e aí? Saudade, né? Nós vamos falar sobre o pão nosso. A lição é a 33. Trabalhando também. E dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homem como vós, sujeito às mesmas paixões. Atos capítulo 14, versículo 15, tá? O grito de Paulo e de Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã, muitas das vezes, é desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Os missionários da revelação não possuem privilégio ante ao espírito de testemunho pessoal do serviço. Ante as realizações que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial, nada mais exprime senão o profundo esforço deles mesmos no sentido de aprender e aplicar com Jesus. O Cristo não fundou em sua doutrina um sistema de deuses ou devotos. Separados entre si, criou vigoroso organismo de transformação espiritual. Para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. No Evangelho, vemos Madalena arrastando o doloroso engano, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro negando o divino amigo, Marcos na luta das próprias hesitações. Entretanto, ainda aí, contemplamos a filha de Magdala, renovada no caminho redentor, o grande perseguidor, convertido em arauto da Boa Nova, o discípulo vacilante, transformado em evangelista da humanidade inteira. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. O mal em muitos aprendizes procede da idolatria a que se entregam. Em derredor de valorosos expoentes da fé viva, em que aceita no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação, imaginando-nos em tronos de fantasia, arrojar-se-ia aos pés, sentindo-se confundido, inaptos, miseráveis, e esquecendo que o Pai concedeu a todos os filhos energias necessárias para a vitória. Naturalmente,
todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isso mesmo não podemos olvidar que Paulo, Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais do planeta. Para os dons celestiais e do planeta terreno, é uma grande escola de iluminação. O poder, o triunfo, sempre que buscamos, estende-se grandiosa missão. Então eu vou ler o último parágrafo aqui. Naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isso mesmo, não podemos esquecer que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo sempre que buscamos estender-lhe gloriosa missão. Então aqui trabalhemos também. O assunto que eu vou falar da noite de hoje, referente ao capítulo 17, ser de perfeitos. Jesus diz lá, quando questionado se queres ser perfeito, ama teu inimigo. Então ele elevou a perfeição a um nível, ele mudou o direcionamento aqui, tá? Então ele diz assim, ó, amai vossos inimigos, fazei bem àqueles que te odeiam, reza por aqueles que te perseguem e caluniam, pois se só amar os que te amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem as mesmas coisas? Se saudar só apenas os irmãos, não fazem os outros também? O gentio não faz a mesma coisa? Ser de perfeito, porque perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, aqui ele deixa bem claro o motivo pelo qual nós estamos aqui, o aperfeiçoamento moral. Ah, Dila, mas e o autoconhecimento? Sim, através do autoconhecimento vai ser muito mais fácil eu atingir essa perfeição. Por quê? Eu vou reconhecer meu orgulho, meu egoísmo, as minhas limitações, é o autoconhecimento, mas eu vou ter que prestar atenção nisso. É a questão 919 do Livro dos Espíritos, conheça a ti mesmo. Mas, na questão 132, está perguntando qual o objetivo da encarnação? É o aperfeiçoamento moral. É o aperfeiçoamento moral. O aperfeiçoamento moral. Então, o autoconhecimento vai ser um mecanismo para eu chegar a isso também, tá? Então, a característica do homem de bem, já que eu vou falar sobre o homem do mundo. Então, como é o homem de bem? Opa! Jesus já mostrou como que deve conquistar a perfeição, amando o inimigo, fazendo além do que os outros, porque se eu faço igual, não estou fazendo nada diferente, tá? Então, o homem de bem, qual a característica do homem de bem? Aí eu tenho dúvida, o que é o homem de bem, Dila? Ele diz aqui, ele pratica a lei de justiça, amor e caridade. Questão muito interessante. Se a gente for na última lei que está no Livro dos Espíritos, de justiça, amor e caridade, ali está toda a postura da criatura humana. Está ali, ó. Ali está o resuminho. Porque o que é o justo? O que é o justo? É a pessoa que cumpre a lei de Deus. Não é justiça minha. A minha justiça se chama vingança. Não, se Deus quiser, Deus vai fazer justiça. Isso não. Isso é vingança. Eu estou pedindo para Deus sujar a mão dele. Vingança. Tá vendo como é que eu preciso de autoconhecimento? A gente precisa ter autoconhecimento para entender. Hein? Não é assim que a coisa funciona. Faça o outro tudo quanto quereis que ele vos faça. Aí está a justiça. Aí está a justiça.
Aí sim. Então, olha, o homem de bem, ele tem fé no futuro. Então, ele tem consciência do que ele está plantando, ele vai colher. Então, ele tem fé no futuro. Ele sabe que o sentimento dele de caridade deve ser praticado em detrimento do outro fazer ou não fazer. É uma coisa que a gente tem que entender aqui. Quando a gente chegar na espiritualidade, eu vou ter que dar explicação das minhas coisas. Eu não vou dar do meu marido, dos meus 2 filhos. Não, eu vou dar dos meus pais, não. Vai falar. Eu vou ter que falar desse avatar aqui, de Lamene. Porque eu estou de Lamene, eu não sou de Lamene. Na próxima encarnação passou. Vem Antônio. E aí? Entendeu? Essa encarnação é de Lamene. Então, eu vou chegar lá como de Lamene. E aí, minha filha, como foi? Aí eu vou ter que dar minhas explicações. Entendeu? Então, ele vê aqui, ó. O homem de bem. Ele fica satisfeito com o bem que ele espalha. Ele entende que as vicissitudes da vida dele é consequência das coisas que ele semeou, tá? Ele é bom e benevolente para com o outro. Lembra? Questão 186, benevolência, indulgência e perdão. Hein? Vamos lembrar, tá? Em todas as circunstâncias, a caridade o guia. Uau! Em todas as circunstâncias, a caridade o guia. Então, quando eu peço justiça, eu não estou sendo caridoso, eu estou sendo vingativo. A gente tem que pensar nisso. Ele não tem raiva nem rancor, porque ele sabe que é o problema do outro, entendeu? O erro está no outro. Ele tem erros? Tem. Ele tem dificuldade? Tem. Mas o problema é do outro, tá? A não ser que ele tenha problema com o outro. Aí o problema é dele. Então, ele tem consciência disso, tá? Ele estuda as imperfeições. Lembra do autoconhecimento? Ele estuda, né? Então, ele não se envaidece porque ele é rico. Ele não reclama porque ele é pobre. Também tem isso, tá? Ele está na ordem social, onde ele estiver servindo, mandando, ele vai ser uma pessoa boa. Lembra do bom, do bonzinho? Tá? O homem de bem, ele é bom, sempre bom. O homem que é bonzinho, de vez em quando ele é bom, de vez em quando, pela conveniência dele, ele é bom, tá? Então, ele quando está sobre a subordinação, ele sabe ser digno com o chefe dele. Quando ele está só como chefe, ele sabe ser digno com o funcionário dele. Então, essas são as coisas. Então, aqui está linkado um pouco do que se chama o homem de bem, tá? Então, como ele se comporta. Então, vamos lá para dar uma olhadinha no nosso assunto. Então, eu já fiz uma introdução mostrando a característica do homem de bem. Bacana, né? Da perfeição, tá? Então, agora a gente vai falar do homem do mundo. Do homem no mundo, né? Então, como é que comporta esse homem no mundo? Como é que é? Gente, qual o nosso modelo e guia? Ah, Jesus Cristo. Então, como que Jesus se portava? Ele tinha todos os recursos. Ele passou por tudo que a gente possa imaginar. Ele revidou? Não. Lembra que ele falou? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque se soubesse as consequências do mau ato e o que vai gerar na vida futura, não faria. Se faz porque não tem consciência. Onde está escrito as leis de Deus, Diogo? Ah, na consciência. Então, ela foi esquecida ou é ignorada. Então, essa que é a questão. Essa é a questão, né? Então, o homem no mundo, ele tem relacionamento com Deus, consigo e com o próximo. Ele tem que entender que o próximo é a ponte que vai levá-lo para uma situação futura melhor. Porque eu sozinha, isolada, eu vou aprender a ter paciência, eu vou aprender a tolerância, humildade,
espaço. Porque se não tem ninguém, eu não conflito com ninguém. Porque assim, ó, o homem no mundo, o que ocorre? Eu tenho meus direitos e meus deveres. Só que tem gente que só quer ter direito, né? Não quer cumprir os deveres dela, né? Mas a gente está aqui assim. O meu espaço começa, o do outro termina. O meu termina, o do outro começa. Então, é uma escola, é um educandário. Então, esse atritar vai alisando as nossas imperfeições. É esse contato, e aí você vê o modo operante do outro, não, isso eu não quero para mim. Isso eu não quero fazer com os outros, entendeu? Respeito. Respeito é a base, gente. Respeito do homem. O homem no mundo, ele tem que ter uma condição. Ele tem que respeitar as diferenças de cor, de religião, as diferenças políticas do outro, tem que respeitar. Respeitar é a base. Que para você amar alguém, você tem que começar a respeitar a pessoa. Aceitar que nem todo mundo tá... olha só a roupinha, a roupinha da pessoa. Tem gente que vai dizer assim, nossa, coisa feia. Então, e aí? Eu tenho que respeitar que ela não gosta, que o outro não gosta, mas eu gosto. Então tá tudo certo. Tá entendendo? Então, essas coisas nós temos que começar. O homem no mundo vai ter isso. É isso que vai ocorrer. É isso que vai ocorrer. Ele vai ter que aprender a trabalhar em todos os níveis que ele está. A família. Olha que coisa interessante. É na família que começa o exercício. É na família que começa o exercício. De tolerância, de resignação, de paciência, de silêncio. Lembra o Chico falava? Taca a aguinha na boca e ó. Porque quando um não quer, dois não brigam. Então, aqui já começa todo esse exercício. Então, o homem no mundo, e ele não pode esquecer-se de uma coisa, da solidariedade. Você imagina, olha só, nós estamos encarnados. Quantos espíritos participaram do nosso processo encarnatório? Olha a solidariedade, olha o nível de perdão, de amor, de compaixão que nós recebemos. Olha quantos. Então, por isso que eu li lá a característica do homem perfeito, do homem de bem. Porque ele tem que lembrar-se, se meu guia modelo é Jesus, e Jesus fala, fazeis aos outros tudo quanto quereis que ele vos faça, opa, aqui já tem um método de vida. O que eu não quero receber, eu não devo fazer. Então, se me amarde de Jesus, guardai meus mandamentos. Então, qual o mandamento de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aqui está a chave que vai abrir a porta da felicidade. A questão é, eu quero abrir a porta? Às vezes não. Às vezes eu ouço pessoas dizer assim, Dila, eu quero ser feliz, mas ela leva o inferno onde vai. Ah, Dila, eu quero ter paz, mas ela leva o inferno onde vai. Tá entendendo? Então, será que quer mesmo? Nós temos que... Por isso que a questão 919 tem que ter autoconhecimento. Nós temos que ter sinceridade aqui. Será que nós queremos mesmo? Então, nós vivemos aqui e nós estamos... num trabalho constante, é constante esse trabalho. Então, é na sociedade que eu vou trabalhar e conquistar as virtudes. Se elas estão em cada um de nós, latente aqui, adormecidas, é nesse trato social que nós vamos lapidar, enrijecer, fortalecer essas virtudes. É claro que o espírito que tem má inclinação, igualmente, pode ou vencer isso ou aumentar isso. Infelizmente. Cada um segundo as suas obras. Cada um segundo as suas obras, né? Então, a gente tem que estar aqui num trabalho constante do bem, do amor. Então, através da fraternidade,
que eu vou desenvolver minha prática. O que eu quero? Igualdade. O que eu quero? Liberdade. O que eu quero? Fraternidade, solidariedade, tolerância. Eu quero isso tudo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar liberdade para o outro, eu tenho que ser tolerante com o outro, eu tenho que ser fraterno com o outro. Porque esse é o sistema, é um sistema de troca. Lembra que eu falei? O outro é minha ponte, e ele, ao mesmo tempo, é meu professor e eu sou aluna, e, ao mesmo tempo, sou professora também. Essa situação se troca toda hora. Alguém está me educando e eu também estou educando. Uma hora eu sou professor, uma hora eu sou aluno. Esse é o processo, esse é o nosso processo. Então a máxima é amar Deus e o próximo como a ti mesmo. Então, se eu me isolo, né? Como que eu vou fazer isso? Antigamente as pessoas, eu sou cristão, aí ia lá para o alto do morro, entrava para os conventos, fazia a lei do silêncio. E o contato social? Ele rezou muito. Quando abriu a boca, não tinha paz. Francisco de Assis fez um voto de jejum e convidou todos os demais da congregação também para o voto de jejum. Passou-se alguns dias, ele acordou de madrugada com alguém chorando. E aí ele foi lá, bateu na porta do claustro do outro e falou: o que houve? Ele falou assim: pai Francisco, eu estou com muita fome, eu não aguento. Francisco saiu de madrugada, foi no quintal, pegou uma galinha, matou a galinha, despenou a galinha, preparou a galinha, sentou-se com o homem, né? E comeu com ele. Você acha? Ele quebrou o jejum dele, solidariedade do outro, para mostrar para o outro que não era problema ele ter quebrado o jejum dele. Aquilo era o de menos. Mas ele tem entendido que ele ainda não tinha vencido aquilo. Sim, ele ensinou a ele. E ensinou a ele a solidariedade. Porque é muito fácil apontar o erro do outro. Está entendendo? A questão é essa. Por isso que nós estamos no mundo. Então, quando esses escândalos, essas baixarias chegam e a gente vê, o que você pensa? Nossa, tudo isso e aquilo. Então, não seja. Não fale. Não fica ouvindo coisa negativa. Não fica vendo coisa negativa. Vê o positivo. Fala o positivo. Graças a Deus, não sou eu fazendo aquilo. Graças a Deus, eu rogo a Deus força para não fazer aquilo. Por isso que nós vivemos em sociedade. Por isso. Então, a nossa necessidade é que, se a gente se isolar, a gente não vai conseguir vencer essas coisas. Então, muitas pessoas buscavam santidade se afastando, indo lá para os montes e tudo mais. Não, a santidade se conquista ombro a ombro, lado a lado. É claro que muitas vezes você vai receber o tiro amigo, né? O companheiro de jornada vai atirar em você achando que você é inimigo. Mas tudo bem, persevera adiante, né? Essas coisas vão estar no caminho. Jesus não teve o Judas? Quem não tem o Judas na vida? Então vamos seguir adiante, né? O outro é meu espelho. O outro é o espelho. Senhor, no silêncio dessa prece, venho te pedir, quero ver o mundo como tu mesmo vê. Quero que as pessoas vejam o Cristo que há em mim. O outro é o espelho. O outro é o espelho. Então, nós viemos aqui para fazer a diferença. Então, onde você estiver, seja a alegria desse lugar, a paz desse lugar. Seja o positivo desse lugar, né? Lembra quando eu falei do homem justo, né? O justo, ele é justo e bom sempre. Então, essa característica, né? Você vê o Chico, ele diz assim, olha, pega um balde de amor e algumas gotas de justiça
e sai aí para distribuir e vai tomando. É isso que a gente tem que fazer. Então, se nós buscarmos sermos indulgentes, pacientes, a gente vai cooperar muito mais. Nós estamos participando de um grupo. Nós devemos pensar assim: o que de melhor eu tenho que eu possa colaborar com esse grupo? O que de melhor que eu tenho que eu possa ajudar o meu grupo? Não ficar apontando o defeito que o grupo tem. Não. Uma vez eu participei de um encontro, um pequeno seminário, né? E lá eles desenvolveram umas atividades, eu não sei se eram 3 pessoas, eu não me lembro o número de grupos. Então a gente tinha que cumprir tarefas e essas tarefas a gente tinha que um ajudar o outro. Jesus diz assim: Pai, não peço que o tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas por que ele não pede para tirar do mundo? Porque nas diferenças eu começo a aprender. Vocês acham que os apóstolos eram só pais? Não. Quando Paulo volta, que ele mudou de atitude, né, depois daquele contato com Ananias, na estrada de Damasco, os cristãos não queriam receber o Paulo, porque eles lembravam que ele era o perseguidor. E Pedro falou assim: não, gente, nós estamos aqui para transformar o lobo em ovelha. Porque se nós nos comportarmos como lobo com lobo, não faz diferença. Tá entendendo? Então, essas são as nossas dificuldades, mas ao mesmo tempo é a nossa força. Não agir com o outro. Chico falava que ia ficar muito triste se ele ofendesse os outros. Quando ele era ofendido, ele ficava triste, mas ele ia ficar muito mais se fosse ele o ofensor. Nós temos uma doutrina onde a fé é raciocinada. Eu me encontro num processo evolutivo. O planeta está num processo de transformação. Então, é como um defunto, é como um doente que está querendo morrer, mas esse homem velho, cheio de defeito, ainda está grudado. E o homem novo, que é mais tolerante, paciente, aberto, quer crescer, quer sair, mas o homem velho está relutando para ir embora, para morrer, para acabar, porque está pegado, entendeu? Então, as nossas imperfeições, elas têm que ser reconhecidas para ser mudada. Eu tenho que substituir maus hábitos por bons hábitos, más ações por boas ações. E até que uma hora vai ser tão natural fazer o bem, vai ser tão natural falar do bem, vai ser tão natural praticar o bem, que não vai ser esforço nenhum. Não vai ser igual aquela gente assim que você faz alguma coisa, quer se aparecer, porque ela não faz, não quer fazer, e quando alguém faz, ela tem ódio daquele que faz. Entendeu? É aquela pessoa que está 200 anos no centro, mas ela tem um ranço. Vocês já comeram coco velho, coco azedo? É assim mesmo. Então tem um ranço. Aí ela vê uma pessoa nova chegando, maleável, tolerante, paciente. Ela não quer. Ela fica com raiva daquilo. É o homem no mundo. Porque quando ele vê algo que é diferente do modo operante dele, ele fica com medo, perturba ele. Agora, tem uma coisa boa aqui. No futuro, o homem mau vai se sentir mal, porque os outros vão começar a ser tão bons que o homem mau vai ter vergonha de ser mau. E aí, por uma lei, ele vai sair do planeta. Então, por isso que Jesus fala na bem-aventurança: bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque verão a Deus. Porque qual é a virtude maior? É a da paz. É a da paz. É a da paz. Então, o homem no mundo, ele tem que ver qual o nível de paz que ele já conquistou. E a paz envolve tolerância, paciência,
Então, essas são as coisas importantes. Mas esse mundo, nós estamos vivendo nesse mundo. Nosso país está dividido, gente. Um monte de WhatsApp acabou por causa de política. Política, gente. Gente, você sabe o que é política? É diálogo. Diálogo. Política significa dialogar. Dialogar. Não, você não votou no meu candidato, você não é do meu partido. Eu tenho que te eliminar. Como ele não pode matar, porque ele vai para cadeia, então ele elimina no WhatsApp. É o homem no mundo. Quando o outro tem direito de votar em quem ele quiser. Quando o outro tem direito de saber o que ele quer, sexo que ele quer, a cor que ele quer. É direito dele. E qual o meu dever? Aceitar. Eu só não posso ser conivente com o mal. Não estou fazendo apologia ao mal. O mal é o mal. O mal é o mal. Não adianta. Não existe meio mal. Quase mal. Não, é mal. É mal. Não, não é isso. No mundo, nós temos os bons homens, mas temos os homens maus. Então, nós temos que ter muito cuidado. Se eu ainda não tenho uma força moral para conviver com o mal, eu não posso ficar do lado dele, porque eu também vou me tornar. Por isso, junte-se aos bons e serás um deles. Por isso que na espiritualidade, todo mundo tá numa boa. Protetor é compaixão. Os diretores de lá é compaixão. Os trabalhadores que estão lá ajudando é compaixão. Aí vem para a terra. Encontra esse bando de gente que é pseudo bom, faz cara de santa casa. Entendeu? É a dificuldade que nós temos aqui. Então, qual é a melhor criatura? A que já venceu suas más inclinações. É isso aí. Nós vamos ter muitos enganos na terra? Sim. Nós vamos cometer muitos erros? Sim. Isso aqui é uma escola, gente. Isso aqui é um hospital. O que tem no hospital? Gente doente. O que tem numa escola? Pessoas que estão precisando aprender. É essa a realidade. É a nossa realidade. Agora, eu não quero ficar o tempo todo no hospital e nem quero ficar o tempo todo dentro da escola. Eu tenho que melhorar e tenho que me educar. E aí eu sigo em frente. Eu vou para o alvo. Aquilo que Paulo fala. Prossigo para o alvo. Esse que é o meu objetivo na Terra. Lembra do aperfeiçoamento moral? Que nós viemos aqui para isso? Então, é esse o objetivo. Então, o homem no mundo, ele tem que ver as coisas com clareza e não se enganar. Porque já foi dito na Bíblia que muitos dos eleitos seriam enganados. Olha, e que foi, né? Então, nós estamos aí para o aprendizado. Então, diante aqui da nossa sociedade, olha que coisa interessante. Aonde que Jesus ficava? Entre o povão. Jesus era um homem tão comum. Jesus era um homem que não se destacava dos outros. Ele não estava com uma melancia na cabeça, não. Tanto que no dia que Judas traiu Jesus, os guardas falaram assim, mas como é que eu vou reconhecer ele? Ele disse, aquele que eu beijar no rosto. Aí ele foi lá e disse, amigo, a que vens? E ele beija o rosto de Jesus. Aí o guarda falou, é aquele dali que eu tenho que prender. Foi lá e prendeu Jesus. Um homem comum, um homem com povo, um homem onde estava a necessidade, um homem onde estavam os necessitados. Tá? Então, o homem no mundo. Eu não vou ficar aqui no pedestal, não. O homem no mundo, tá? Então, né, essa que é a nossa condição na vida social, tá bom? O Cristo, ele tem a característica dele, era ser pacífico. Então, o que nós estamos vendo hoje no mundo? Pessoas reativas. Pessoas reativas. Vira uma metralhadora para cima de você com a língua e te arrebenta. Porque são reativos. Não age, reage. Entendeu? Reage. Então, essa característica
Por isso que nós estamos vendo a divisão. Todas essas divisões, né? Lembra quando eu falei que a característica do judeu era o jejum, a oração e a caridade? Lembra que Jesus conta que uma viúva chega no gasofilácio, põe uma moedinha, que nem se ouviu o barulho, e o outro ricão chegou lá e jogou um moedão e pá, e fez um barulhão, né? Para aparecer. Para aparecer. Então, o homem de bem vai incomodar, sim. Quem não faz nada vai, porque só recebe crítica quem está fazendo alguma coisa. Só recebe paulada a árvore que tem bons frutos. Só. Essa que é a realidade, né? Então, o objetivo dele é cumprir a lei de Deus. Esse é o objetivo. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido, de tornar-nos cada vez mais criaturas melhores. Vós sois igrejas vivas. Que tipo de igreja nós somos? Que tipo de Cristo nós somos? Né? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos de passagem. Passagem. Num lugar difícil, num momento difícil, em que nós temos que buscar nas entranhas da alma e trazer para fora o de melhor que nós tivemos. Não justificar o mal com o nosso mal. Não, mas ele é mal, então eu posso fazer o mal, porque ele é mal. Não, não pode. Ele é mal. Você seja bom. Ele faz aquilo, que você faça o oposto bem. Não existe meio bem nem meio mal. Então nós não podemos... Lembra quando a mãe da gente falava assim... Você não é os outros, né? Não, como é que é? Não é como os outros, né? É uma coisa parecida assim que eu não estou me lembrando agora. Então, você não é como todo mundo. Não seja como todo mundo, seja cristão. Como que você reconhece um espírita? Pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Então, haja como tal. Viva como um cristão. Como que era o Cristo? Pacífico, amoroso, tolerante, bom. Seja como um cristão. Haja como um cristão. Pense como um cristão. E as pessoas vão te apontar. Tá vendo ali, olha? Uma pessoa do bem, uma pessoa digna, uma pessoa boa. Não, essa que faz a diferença, né? Outra coisa muito interessante que a gente não para pensar. O homem no mundo, por que Kardec pega o capítulo 17, depois de percorrer 16 capítulos anteriores, e aí a gente vai falar de uma coisa. Olha só que coisa interessante. O capítulo 16 é servir a Deus e a mamon. Não se pode servir a Deus e a mamon. Então, ele vem falar que nós vamos ter que fazer uma escolha entre a materialidade e a espiritualidade. Ué, mas que escolha é essa, Diana? As coisas espirituais têm que estar aqui e as coisas materiais têm que estar aqui. Porque quando eu coloco as materiais aqui, eu vou justificando as coisas espirituais. Depois eu vou, depois eu faço. Na próxima encarnação eu cuido disso. E aí nós vamos ver o capítulo adiante. Muitos chamados e poucos escolhidos. Uau! Então, no anterior, ele fala que eu tenho que fazer uma escolha. Nesse, ele diz que eu tenho que buscar me aperfeiçoar como as características divinas. E no seguinte, ele fala que muitos são chamados, aliás, todos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas quem que escolhe? Nós. Nós vamos fazer a escolha. Se eu quero ou não quero. Existem dois caminhos, o do amor e o do dor. Qual caminho que eu quero? Tudo que eu faço contrário à lei de Deus me afasta de Deus. Gera sofrimento, gera problemas. Quando eu cumpro a lei de Deus, eu tenho paz, eu tenho mais equilíbrio,
eu vou gerando consequências para a minha vida presente e futura, positivas. Da mesma forma que toda vez que eu vou nos erros, justifico os erros, faço mais erros e vou justificando os erros, eu vou me afastando da lei de Deus e vou gerando sofrimento, dificuldades para essa e para outra. Lembra que eu falei? Nós estamos ora semeando e ora colhendo. Então, nesse momento, o homem do mundo, o que esse homem do mundo está semeando? Nós temos uma internet maravilhosa. Quantas pessoas se escondem atrás de um teclado e destroem a vida humana? Quantas pessoas ensinando crianças a se suicidar? Quantas pessoas ensinando pessoas a usar a arma e sair aí fazendo atrocidades? Essa pessoa está semeando a paz, amor, futuro? Não, está semeando as dificuldades que ela vai colher, os espinhos que ela vai colher. Deus é bom? Sim. É justo? Sim. Misericordioso? Sim. Mas cada um segundo as suas obras. Nós não podemos nos enganar, gente. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por isso que Jesus é o exemplo. Se eu não sigo o exemplo do Cristo, como que eu vou dizer que eu sou cristã? Eu não posso falar. Eu estaria me enganando. Por isso que na hora de orar existe um conflito dentro da pessoa. A pessoa fala uma coisa e não faz. Existe dificuldade. Então o homem está aqui no mundo e o objetivo dele é a transformação dele. É a melhoria moral. Esse é o objetivo. Nós não estamos no mundo para imitar o outro. Lembra quando a mãe da gente falava, Maria vai com as outras? Não, a Maria vai atrás do Cristo. Por isso que nós vamos ver uma frase. Olha só, na Anunciação, os anjos chegam para dizer para Maria que ia ter o lance da gravidez, né? O que ela diz? Faça-se em mim sua serva. Serva de quem? Ah, de Deus. Depois, 33 anos depois, Jesus vai dizer assim, eu não vim no mundo para ser servido, eu vim no mundo para servir. Ué, então a mãe e o filho, na mesma vibe, na mesma frase? Sim, tá vendo? Focado, objetivo, melhoria moral, ser uma criatura melhor, lutar para vencer minhas más inclinações. Esse aí, tá no mundo? Sim. Tem mal aqui, tem mal ali? Sim. Mas eu não preciso ser como eles. Eu tenho que ser como esse, o meu guia e modelo. Qual é o meu guia e modelo mesmo? Ah, Jesus Cristo. Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro é de ser ferido. É uma lei, gente. Se eu semear amor, eu colho amor. Se eu semear ódio, eu vou colher ódio, gente. É as consequências. Então eu estou no mundo, não é para imitar o outro, não. É para imitar Jesus. Sejamos imitadores do Cristo. Já diz na Bíblia, sejamos imitadores do Cristo. Então nós estamos aí nesse mundo, a lei social, que se a gente for, lei de sociedade, aliás, a lei da sociedade, que é 770 em diante, eu acho, 766 em diante, lei social. Então, nós temos um motivo para estar aqui em sociedade. O que eu aprendo na sociedade, né? Então, tem uma razão de ser. Eu vou vencer o quê? Meu orgulho, meu egoísmo, a minha inveja. Que coisa mais perturbadora que o invejoso, quando vê aquele que ele diz que não é digno, receber algo ou fazer algo que ele não pode fazer, ele fica muito aborrecido. A pessoa ciumenta, ela sofre, ela morre por dentro. Nós vamos ver isso no Evangelho muito, que o invejoso, o ciumento,
tem um sofrimento muito grande, íntimo, porque não é dele. Ninguém é de ninguém, nós somos de Deus. Ninguém é de ninguém. Nós estamos aqui, até a natureza nos ensina. Você pega um pessegueiro, esse ano ele não deu bons frutos. Tu vai lá, pega uma vara e dá uma coça nele, mas bate. No ano seguinte ele dá frutos doces. É ser humano. Nós estamos num aprendizado. Você já viu quando a pessoa passa por um momento muito difícil? Quando ela aprende a lição, obviamente, porque tem gente que não aprende, não. Ela sai mais tolerante, mais paciente, mais comedida. Quando ela vira a chavinha, o sofrimento é ruim? Não. A coisa mais educadora que tem no planeta chama dor. A dor nos nivela. Rico, pobre, preto, branco, qualquer raça vai passar pelo cálice ali da dor. A dor nivela. Ninguém foge dela. Porque a dor é educadora. Você acha que Deus vai tirar uma educadora do caminho? Não, claro que não. A não ser se você já aprendeu. Se você aprendeu, você não precisa passar pelo teste mais, né? Então, a maior riqueza nossa é o outro. Então, por isso que Jesus diz, amai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, intercedei a Deus uns pelos outros. Esse é o processo, né? E assim fazendo, a gente vai trabalhando a humildade, a resignação, a paciência, entendendo que o outro, que pensa diferente de mim, ele tem direito de pensar, que ele ande diferente de mim, ele tem direito, a religião dele não é igual à minha. Ótimo! Deus é tão bom que tem várias religiões no planeta, e é melhor ainda quando um ateu diz assim: eu sou ateu, graças a Deus. Eu amo isso. Então, porque não é isso. É o bem. Sem olhar quem. É abnegação. É abnegação. Madre Teresa de Calcutá estava cuidando de um leproso. E um repórter virou para ele e falou assim: nossa, eu não faria isso nem por 1 milhão. Ela falou: eu também não. Ele falou: não. Ela falou: não, eu faço por amor. Entendeu? Por amor, abnegação. É isso que o homem que está no mundo, ele tem que aprender. A abnegação. A servir. Eu e o Pai trabalhamos todo dia, disse Jesus. Trabalhou para quem? Para o próximo. Ele fala assim: vinde a mim todos vós que estáis aflito e sobrecarregado, eu te aliviarei. Ele busca trazer o consolo, o esclarecimento, o amparo divino, e lembrando-nos, Deus é Pai. E quem é o filho que, procurando um pai, esse pai, recebe dele um pedaço de pau? Não. Antes, recebe amor, recebe compaixão, recebe caridade. Então, nós estamos no mundo, mas não sejamos imitadores dos homens maus. Imitemos os bons homens. Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, Dulce, Chico Xavier. Vamos imitar bons homens. Vamos ser bons imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de nosso Senhor nos envolva. Vamos imitar os preto velho quando diz: ô filho, tá triste, né? Fica triste não, filho. Véi tá aqui. Véi veio para ajudar vocês. A isso. Olha só, sejamos bons imitadores. Você já viu um preto velho alterado? Não. Ô filho, você tá nervoso, né? Livrosia, né? Então, fica na paz. Vamos ser imitadores desse que nos educam. Vamos ser imitadores dos bons, porque os maus não precisam de imitação, gente. No mundo tereis aflições, é natural, mas nunca angústia. Angústia é falta de fé. Angústia não é crer que Deus está ajudando. Então, vamos nos despedir, que eu já me esquei muito, me prolonguei bastante. Jesus abençoe. Vamos fazer nossa prece final. Quem tiver aguinha, deixa aí para fluidificar. Respirando fundo, soltando o ar devagarzinho. Ave Maria,
cheia de graças. O Senhor é convosco, mãe. Bendita sois vós entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, Senhora. Nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, fracos, mãezinha. Ajuda-nos, Senhora, nas nossas fragilidades humanas. Se tu a nos erguer quando cairmos, se tu, mãezinha, secar nossas lágrimas quando choramos. Que a sua misericórdia, que a sua presença divina e misericordiosa envolva a todos. Abençoa a casa de Pai José Caminda, abençoa seus dirigentes. Louvado seja Pai João, louvado que seja, Senhor, Pai Miguel, todos os Pai Velho que estão aí nessa casa, trabalhando, iluminando pela prática do bem. Falangeiros de Maria, dos lanceiros de Maria, muito obrigado. Que possamos nos despedir, agradecido com o nosso louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre há de ser louvado. Gratidão. Até breve.